Vai lá, faz aí essa introdução. Boa tarde, pessoal aqui da CBFM, aqui Daniel, diretor técnico de Subbut da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Estou aqui nessa tarde aí com o Marcelo Lages, que é o presidente das Vice-Regras Internacionais. Estamos aqui um convidado especialíssimo para nós que jogamos Subbut no Brasil, essa fera, essa lenda do Subbut, Vasco Guimarães. Foi campeão no Júniores na Copa do Mundo lendária de 1990 e depois campeão mundial do Open em 1996 em Odense. Quer dar o seu alô antes do Vasco, Marcelo? Com certeza. Aliás, eu estou de Vasco em homenagem a ele. Na realidade, todo mundo sabe que eu sou vascaíno também. Tá ali atrás o Draco também, ó, Futebol Clube do Porto também em homenagem ao Vasco. Mas também eu sou tripeiro também, torcedor do Porto. Aliás, temos isso em comum, não é? Temos bom gosto, né? Torcemos para clubes que nos dignificam, clubes honrados, vamos dizer assim. Né? Verdade. Dar boas-vindas ao Vasco, que vai ter a oportunidade aí de conversar, ter esse bate-papo informal para o pessoal do Brasil, principalmente da modalidade Subbut, conhecer uma das lendas mundiais. Né? E eu já vou aproveitar, né, antes que ele dê fazer as suas primeiras considerações, eu já vou emendar a primeira pergunta, que ele já fala e já responde logo. Né? Eu estava a verificar aqui, 1995, 1996 e 1997. Existia um clube em Portugal, que era o Dias Ferreira. Esse clube foi vice-campeão europeu em 95, vice-campeão em 96 e foi campeão da Europa em 1997. E o nosso convidado foi campeão do Open na Dinamarca em 1996, ou seja, era uma época áurea do Subbut em Portugal. O que você pode nos contar? E fale um pouco sobre o Dias Ferreira, obviamente, era um clube português, como é que era essa equipa, porque pelos resultados é uma equipe lendária do futebol de mesa português, não é isso? Sim, bem, olá a todos, em primeiro lugar, agradecer o convite que vocês me fizeram. Eu vou tentar falar um bocadinho mais devagar, como se tivesse tido um AVC, para os que nos estão a ouvir me entenderem bem, mas eu estou bem de saúde, não tive nenhum problema. Sim, foi assim, essa altura foi uma altura áurea, os anos 90, foi uma altura áurea para o Subbut em Portugal. O meu primeiro clube foi um clube que era chamado Eureka, que era um clube de amigos, e depois, uns anos mais tarde, em 90 e pouco, fomos desse clube para o Dias Ferreira, para o grupo desportivo Dias Ferreira, e aí a coisa já assumiu uma vertente mais profissional, digamos, íamos tipo, a muitos torneios lá fora, e jogávamos mais a sério, em competições mais a sério. E esses anos aí de 94, 95, 96, 97, fazíamos vários torneios ao ano, tipo, jogávamos mundiais, europeus, tipo a Copa dos Campeões, e tínhamos uma equipa muito boa no Dias Ferreira, que era a base da seleção nacional. Aliás, éramos os 4 que jogávamos no Dias Ferreira, éramos os 4 titulares da seleção nacional. Só para vocês terem uma ideia de quão forte éramos, de facto, naqueles tempos. E essa equipa, ganhamos o título europeu em 97, na Escócia, mas já antes podíamos ter ganho. Perdemos 2 finais de forma inglória antes. E depois dessa equipa também com a seleção nacional também ganhamos muitas coisas. Fomos campeões europeus em 95 e em 97. Depois na Dinamarca em 96 perdemos a final, salvo erro, ou a meia final. Ou seja, era uma equipa muito sólida, de facto, nessa altura. Era muito forte. Só uma dúvida, o Dias Ferreira era da cidade do Porto ou era de Lisboa? Onde era Era ao lado do Porto, era de Matosinhos, uma cidade chamada... Matosinhos.
Sim. Matosinhos pertence, para quem não conhece, pertence no Brasil, agora falando do pessoal do Brasil, né? não, pertence ao Distrito do Porto. Né? Portugal ele é dividido por distritos, os distritos representam os estados, como seria no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, aqui nós temos Viana do Castelo, Viseu, Porto, e a exemplo do que ocorre no Rio de Janeiro e em São Paulo, que nós temos Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, a cidade, não é? São Paulo e São Paulo, a cidade, nós temos o Porto, e nós temos Porto, Matosinhos, Porto, Vila Nova de Gaia. Matosinhos, para quem não conhece Portugal, e aí estou falando mais uma vez, estou a me referir aos brasileiros, nós temos o Porto, logo após o Porto já vem Matosinhos, isso vindo no sentido norte, né? Ao lado da cidade do Porto, temos o Rio Douro, do outro lado da ponte é Vila Nova de Gaia. Aí você vai falar, Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia pertence ao Porto Distrito, mas por estar do outro lado do Douro, ela já não está mais para o Porto, vamos dizer assim. Né? Então, Matosinhos é aqui bem próximo, Matosinhos é onde fica o Norte Shopping, por exemplo, para quem já veio e já teve a oportunidade de fazer um turismo. Matosinhos fica bem coladinho, mas bem coladinho mesmo no Porto. Na realidade, um passo você já está no Porto. Então, ficava em Matosinhos. É muito conhecida porque tinha o Porto de Leixões, que era... Sim. E tem inclusive o clube, o Leixões também, que andava muito, o clube de futebol, que agora está no segundo escalão, mas durante muitos e muitos anos foi do primeiro escalão do futebol português. Daniel, emenda aí uma pergunta aí para o nosso amigo. Vamos começar então. Fiz aqui umas anotações, né? Até porque, para não esquecer nada. O Vasco, conta pra gente a sua trajetória, com que idade você começou a praticar o Subútil e você foi até quando, né? Que você parou recentemente de jogar, você começou com que idade e foi até qual idade? Pronto, eu comecei mais ou menos como começa todo mundo, né? Tipo, criança, quando recebe o primeiro joguinho e tal, começa a jogar com o pai e com os primos em casa, e foi assim que eu comecei, tipo, mal chegava à mesa e já estava dando os primeiros toques. Comecei assim em casa durante, não sei, 2 aninhos, para aí, 3 anos. Depois soubemos que havia uma federação, que era em Matosinhos, a sede. Depois fomos lá ver como é que era. Mais tarde inscrevemos, começamos a participar em torneios nacionais e nos campeonatos nacionais. E depois, pronto, a minha carreira foi por aí fora, joguei em vários sítios, joguei na Áustria, em Itália, na Grécia, em Inglaterra, andei por aí tipo um globetrotter. E depois, aliás, foi a razão, porque eu vivo em Malta, para quem não sabe, eu vivo em Malta, nesta pequena ilha do Mediterrâneo, e eu mudei-me para aqui há 6 anos, e foi porque assinei por um clube maltês na altura. Portanto, eu vim para Malta para jogar Subútil. E esse foi o meu último ano, mais ou menos, em que eu deixei de jogar. Portanto, há 5 anos atrás. Ou seja, joguei durante 25 anos ou mais Subútil. Bastante tempo, né? Uma trajetória bastante comprida. Você está eternizado no YouTube naquela Copa do Mundo de 1990, que foi aquela Copa que você ganhou o Campeonato Júnior. Deve ter sido uma baita de uma experiência jogar e aquele pessoal todo no seu cangote filmando, botando câmera para um lado e para o outro. Deve ter sido uma experiência bem divertida, né? Sim. Essa Copa do Mundo ficou muito famosa porque na altura, a nível promocional, aquilo foi filmado por um canal na altura muito famoso, que era o Channel 4 de Inglaterra, e aquilo foi uma filmagem super profissional, com mini câmaras nas mesas, com câmaras no topo, por cima, por baixo, por todo lado. E então eles fizeram uma campanha promocional pelo Subútil muito forte.
paga na altura, obviamente, pela empresa que tinha os direitos do Subútil. E esse vídeo ficou, como tu disseste, ficou de facto eternizado, porque aquilo já se espalhou pelos 4 cantos do mundo, volta e meia surgem vídeos onde se vai buscar essas imagens, e pronto, e por tudo, claro que para mim ficou ainda mais porque ganhei, não é? Tipo, e foi a minha primeira vitória internacional, e pronto, e tenho várias imagens gravadas na minha cabeça dessa primeira experiência. É engraçado que eu, quando fui para essa Copa do Mundo, Portugal, na altura, não era uma nação muito forte no Subútil, não tínhamos grandes tradições. E eu fui para lá numa boa, não era favorito, ninguém me conhecia, e foi engraçado porque fiz uns jogos de treino antes, quando cheguei à Itália, fizemos uns jogos de treinos com os outros candidatos ao título, tipo o holandês, o italiano, aqueles que já tinham mais nome, digamos, no Subútil. E nós estávamos a fazer uns jogos de treinos, tipo uns amigáveis antes, e eu comecei a ganhar aos caras, percebes? Tipo 2-0, 3-0, 4-1, há aqui algo que eu não sei se eles estão a esconder o que sabem mesmo, tipo como tática, ou se isto pode correr bem, não sei, porque na altura, eu digo isto porque Portugal, como não tinha de facto grandes tradições, havia até várias competições onde íamos lá fora e os resultados eram maus, de facto. E pronto, e isso aí foi, digamos, o ponto de viragem para o Subútil português, e foi quando nós começamos, de facto, a atingir outro patamar. Começou comigo aí, depois tivemos outras vitórias internacionais, com o Paulo Sobral em 92, campeão da Europa, e depois tivemos vários. A partir daí, Portugal, de facto, ficou uma potência a nível mundial no Subútil, e ficamos a ser vistos com outros olhos. Você pegou então essa transição toda, né, do Subútil ser o produto da Hasbro mesmo, e a gente começar a jogar com as bases que a gente utiliza hoje, né, o futebol de mesa moderno, que o italiano chama de calcio da tavolo, né, e a gente chama de Subútil, entre aspas, né, mas na verdade hoje o que a gente usa então você pegou essa transição toda do lightweight pro Subútil moderno, né? Exato. Sim, aliás, o Subútil, que hoje em dia já não é Subútil, é futebol de mesa, né? Sim. Porque o Subútil era a marca que estava registada pela Waddingtons e depois pela Hasbro, que eram as empresas que comercializavam o jogo. Ou seja, o Subútil era a trademark. Mas hoje em dia, como há vários materiais diferentes e várias empresas que fazem material, portanto, o desporto hoje em dia já não é mais Subútil e é futebol de mesa. Bem, vamos lá, só para posicionar geograficamente o pessoal aí do Brasil, Malta, para quem não conhece, fica ali a Itália tem aquela famosa bota, e ali onde seria a bola que a bota está a chutar, temos ali, obviamente, Palermo, aquela cidade ali, e ali do lado tem uma ilhazinha. Eu até peguei aqui, são 316 quilômetros quadrados, a ilha de Malta, né? É bem interessante esse intercâmbio que existe aqui na Europa para se jogar os Majors, jogar os Opens, né? Porque, por exemplo, aqui na Europa tudo fica relativamente perto, né? Eu estava a conversar até com o Daniel antes, e fiz aqui algumas anotações. Só para se ter uma ideia, Vasco, nós realizamos o primeiro campeonato brasileiro de Subútil em 2013 em Londrina. Eu tive a oportunidade de ganhar, né, com uma final com Rony Suzuki, né? Aliás, eu e Rony, nós protagonizamos várias finais em sequência, né? O Rony hoje eu considero como sendo o melhor jogador de Subútil no Brasil, né? Uhum. E eu tive uma oportunidade de ganhar uma sequência de campeonatos do Rony, né? O Rony Suzuki, ele é muito veloz na mesa, e eu já vou mais cadenciado pelo ritmo do botão, né? Do 12 toques. Figura, pô. Sim.
E eu brinco muito com ele porque nós chegamos juntos a uma final de Sul-Americano, né? E o Rony chegou, estava em encerar o time na mesa e tal, e falou, outra final contigo. E na época a gente aproveitava o campeonato sul-americano para fazer um Open, né? O Daniel deve lembrar disso. E nós fizemos, foi em São Paulo esse campeonato, e nós fizemos um Open Internacional de São Paulo. Então você tinha, na realidade, os mesmos competidores do Sul-Americano jogaram o Open Internacional, só que o Open Internacional ainda tinha pessoas de fora. Jogou na época o André Gasparini, não sei se você vai lembrar, Daniel. O americano e jogou o André Gasparini, então acabou por ser uma competição até mais difícil do que o próprio Sul-Americano. E eu ganhei o Open Internacional de São Paulo, passei pelo André Gasparini nas meias finais e venci o Rony. E no dia seguinte, no Sul-Americano, que eram os mesmos competidores, já sem o André Gasparini, cheguei na final com o Rony, e o Rony, olha, perdi o brasileiro para você, perdi o Open de Londrina, perdi o Open de São Paulo, não levo sorte contigo, rapaz. E o cara foi e ganhou o campeonato. E ganhou. Acontece. E dali, se existe um site, que é o site da Federação de Futebol de Mesa do Rio de Janeiro, que você tem lá um trabalho muito bem feito, que você tem os campeões, vice, terceiro colocado ano a ano. E você vai ver lá no início várias finais entre eu e Rony. Só que ele levou a principal, né? Eu trocava todas as outras para pegar o sul-americano. Ele ganhou na hora certa, no momento exato. Mas para voltar no assunto, por exemplo, nós fizemos em 2013 no Paraná, em Londrina. 2014 em São Paulo. 2015 no Rio de Janeiro. 2016 em Brasília, terra lá do Daniel. Então, para você ter uma ideia, eu entrei aqui num site só para a gente ilustrar, até para o pessoal da Europa, que vai ver depois por causa do seu prestígio. Por exemplo, o distrito, eu vou falar em distrito, o estado de Pernambuco, no Brasil, ele é maior do que Portugal. Lá onde você comemorou o seu título do Open Mundial, que foi a Dinamarca, o Rio de Janeiro é maior que a Dinamarca. Santa Catarina é maior do que a Hungria. O Maranhão é maior que a Itália. O Mato Grosso, o distrito do Mato Grosso, ele é maior que a Alemanha e a França juntos. Não é? E, por exemplo, São Paulo cabe todo o Reino Unido não é só a Inglaterra, a Escócia, tudo dentro de São Paulo, e cabem 3 vezes Portugal, não só o Portugal continental, Madeiras e Açores. E o Pará cabe a Espanha, a França e Portugal, tudo dentro do estado do Pará. Então, quando a gente fala de um campeonato brasileiro, você vê as distâncias que são percorridas. Às vezes, você vai para um campeonato, o Daniel sabe disso, né? Você vai jogar um campeonato brasileiro, você pega 2 aeronaves, você pega um avião até um determinado local, depois dali você pega outro avião. Fazer torneios nacionais é muito complicado no Brasil, não é? Sim. Porque que englobem todo o Brasil é muito complicado. E aqui na Europa, então, por exemplo, quando a gente fala de um campeonato estadual, que a gente fala como se fosse um distrital, não é? É mais ou menos como se fosse um campeonato nacional aqui. Quando você fala, por exemplo, o Daniel teve a oportunidade de ser campeão no Rio de Janeiro, né? Foi campeão do distrito, vamos falar assim para você entender melhor, do Rio de Janeiro. Mas vale lembrar que o Rio de Janeiro é como se fosse uma Dinamarca aqui, né? Ele poderia estar bem dizendo que ele seria um campeão dinamarquês, né? E aqui na Europa a gente tem essa facilidade que muitas vezes você consegue pegar um voo low cost numa empresa low cost, ou às vezes num comboio, num trem, e você consegue se deslocar mais facilmente. Você rodou bastante na Europa. Quantas provas você tem a nível nacional por ano? Então, nível nacional, nós fazemos... Temos o campeonato nacional, né? Uma etapa, né? O campeonato brasileiro, que ia ser em São Paulo esse ano por conta da pandemia. Enfim, esse ano não existiu, né? Vamos dizer assim, esse ano está sendo todo postergado para 2021. Nós estávamos sempre a realizar também a Copa do Brasil, que seria um torneio a eliminar,
E nós fazemos os campeonatos, por exemplo, São Paulo faz o seu campeonato, né? O campeonato de São Paulo só jogam os jogadores de São Paulo. Eu não posso, por exemplo, quando eu estava lá, o Daniel, por exemplo, vou tirar o meu caso, que eu agora estou aqui no Porto. O Daniel de Brasília, ele não pode ir lá jogar o campeonato de São Paulo. O campeonato de São Paulo são só para os paulistas, né? E aí tem o campeonato do Paraná, tem o campeonato de São Paulo, tem o campeonato do Rio de Janeiro. Então a gente diria que a gente faz o quê? O distrital, mais a Copa e mais o campeonato. E fazemos o equipe distrital, né? O equipe distrital. Fazemos o equipes, né? De equipas, que fala em Portugal aqui, equipas nacional. E nós tínhamos o sul-americano todo ano. Nós fizemos 10 campeonatos. O sul-americano, ele atingiu a marca de 10 sul-americanos. Ano passado, em Buenos Aires, nós chegamos e falamos, olha, vamos, a partir dessa 10ª edição, colocar o Campeonato Sul-Americano para ser realizado de 2 em 2 anos, né? Para programar melhor a viagem, para ficar uma coisa assim, não tão dispendiosa, porque a gente tem aqui um sul-americano no Chile, a gente tem um sul-americano na Argentina, é um deslocamento internacional, quer queira, quer não queira, né? E foi muito interessante, o campeonato foi muito bacana, porque até a 8ª edição, o Brasil e a Argentina, o Daniel vai lembrar disso, estava com 4 títulos para a Argentina, 4 títulos para o Brasil, né? Foi meio... Não foi? Foi meio assim, não houve, vamos falar do tênis, não houve quebra do serviço. O campeonato, quando era na Argentina, a Argentina ganhava, quando era no Brasil, o Brasil ganhava, né? E aí o campeonato foi para o Chile. E o Chile foi o tirateima, o Brasil ganhou no Chile, e o Brasil ganhou no passado pela primeira vez. Nós ganhamos na Argentina. Ganhamos na Argentina, né? Então foi bem interessante. E aí criou-se também. O rival dá mais gosto, né? Sim, é bom, né? O Porto, quando ganha contra o Benfica no Estádio da Luz, não é, Marcelo? É exatamente isso. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar agora. Na sua época, eu passei isso lá atrás, na década de 90 também, finalzinho da década de 90. O futebol de mesa no Brasil, você sabe, o forte é jogado com botões, né? O subútil, ele veio a partir de 2009, 2010, mais ou menos. O primeiro campeonato sul-americano foi 2010, e você vê que o primeiro campeonato brasileiro, eu te falei há pouquinho, foi 2013. Por quê? Porque a gente tinha um foco no Rio de Janeiro e um foco em São Paulo, mas a gente esperou outros distritos desenvolverem para a gente poder fazer um campeonato nacional. Porque a gente já fazia o campeonato do Rio de Janeiro, não fazia sentido fazer um campeonato nacional só com as equipes do Rio de Janeiro. Já estava a fazer o campeonato do Rio de Janeiro, né? E, enfim, eu parei para falar isso, esqueci o que eu ia falar. Pois é. Não, lembrei. Então eu peguei uma época em que você tinha associações, né? Associação Rio de Futebol de Mesa, Associação Acadêmica, Associação Proletária, e depois essas associações foram dando espaço aos clubes de futebol. Você hoje tem no Brasil, jogando futebol de mesa, o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, o São Paulo, o Sport Recife. E aí eu lembrei o porquê. Você perguntou, pegar um rival é importante, né? Dá aquela sensação. Então, por exemplo, eu no futebol de mesa já tive a oportunidade de jogar um Brasil e Argentina, como você com certeza já tivesse de jogar talvez um Portugal e Espanha, mas na sua época não tinha o que está começando hoje aqui em Portugal também. Hoje nós já temos o subútil no Sporting de Lisboa, nós já temos no Belenenses, né? Tá muito próximo aí de repente acontecer algo no Futebol Clube do Porto, e quem sabe tendo o Porto, tendo o Sport, o Benfica bem atrás. E aí eu te pergunto,
eu gostaria de ter tido a oportunidade de jogar um Porto Sport, um Porto Benfica? Isso é uma boa pergunta, porque de facto, para quem gosta de futebol e quem é torcedor de um clube ou de uma equipa, é evidente que nós temos sempre esse sonho de representar o nosso clube, não é? O clube que nós amamos. Mas pronto, creio que agora acho que essa oportunidade, pelo menos para mim, acho que já passou. Acho que tinha tido a sua graça quando estava no auge, digamos assim, quando estava no auge da minha carreira no futebol de mesa. Teria sido bom, sim. Acho que é um sonho de qualquer um, não é? Representar o nosso clube, seja em que modalidade for, não é? Sim, com certeza. Só para lhe posicionar, por exemplo, quando a gente vai falar, eu fui na secção de bilhar do Futebol Clube do Porto, né? Tenho amigos lá na secção de bilhar, e o Porto chegou na final do Campeonato Nacional contra o Sporting, né? E eu fui, enfim, quando há um campeonato maior é feito no Dragão Arena, né? E quando é feito um campeonato maior, que eu digo um europeu, um mundial de bilhar, né? Já a partida do campeonato nacional, né, e a final do nacional foi feita na própria sala da secção de bilhar. E eu cheguei lá, fui lá assistir o jogo, sentei no sofá, há um sofá ali antes tipo na área de espera, né, antes da sala, e tive a oportunidade de sentar ao lado do Pinto da Costa, nosso presidente, que inclusive se reelegeu agora, né? E fiquei ali uns 40, 45 minutos conversando com ele sobre várias coisas, não é? E aproveitei, dentre outras coisas, falei do futebol de mesa, né? Falei do futebol de mesa, falei do Vasco da Gama, e estava na época prestes a embarcar para jogar o Campeonato Sul-Americano. E quando eu conversei com o Pinto da Costa, inclusive estava um vice-presidente também, o Pinto da Costa se mostrou muito receptivo, né? Eu diria que ele inclusive falou, olha, precisaria de uma sala, ele falou, olha, a sala nós temos aqui no Estádio do Dragão e tal, e ficou combinado de posteriormente apresentar um projeto para a criação da secção de futebol de mesa, né? Esse projeto está pronto, esse projeto já foi apresentado a um diretor do clube, né? E só que esse ano a coisa com o Covid ficou completamente fora de contexto, e também nós tínhamos esse ano a eleição, né? Então não tinham que aguardar ser realizada a primeira eleição, né? Então eu acredito, eu fui responsável lá pela criação do futebol de mesa do departamento no Vasco, né? Eu acredito que pode ser, eu vejo é um futuro que pode vir a acontecer, enfim, já temos no esporte, já temos no belenense, eu acredito que de repente para 2021 pode ser, de repente é uma motivação para você deixar sua aposentadoria. Não sei se consigo voltar ao ativo outra vez. Não, mas sabes que isso, trazer os grandes clubes e os grandes nomes, não é? Os grandes clubes nacionais para a modalidade, pode dar um boost, não é? Pode trazer muita gente nova para jogar, porque as pessoas gostam dos clubes, não é? E já têm os clubes do coração, e então isso é mais um incentivo para que as pessoas comecem a jogar. Portanto, acho que é uma boa ideia, de facto. Bem, vamos ver, vamos torcer para que tudo dê certo. Enfim, Daniel, mais alguma? Algumas, né? Tem sempre Tem várias, né? A lista é cumprida. Não tinha uma história de uma figura que caiu no chão num gol de um título mundial aí, e que um gajo, em vez de comemorar o gol do título, foi correr para salvar a figura? Não teve isso? Teve isso, Vasco, em 1990? Sim, acho que fui eu, não é? Acho que fui eu mesmo.
1990 você faz o gol do título e, em vez de comemorar o gol, você vai correr atrás da figura, ora bolas. Opa, isso já são aqueles automatismos. Uma pessoa não pensa muito no que está a fazer quando está a jogar. Eu pelo menos, quando jogava, estava de tal forma concentrado no que era o jogo que as pessoas podem não acreditar, mas tenho muitas poucas memórias dos jogos que fiz, por exemplo. É muito raro lembrar-me de golos que marquei, de jogadas, de jogos que fiz, porque estava de tal maneira concentrado que não me lembro das partidas. E essa aí, pronto, foi o boneco caiu ao chão, a figura caiu ao chão, é aquele ato automático de ir logo procurar a figura antes que o nosso adversário ponha o pé em cima. Não vamos perder essa figura, né? Engraçado. Ainda mais o autor do gol, né? A figura que fez o gol, tu imaginou? Exato. Sabe que naquela altura as figuras não eram todas iguais. Naquela altura as equipas tinham vários bonequinhos, várias figuras, e eles não eram todos iguais. Alguns eram bons, por exemplo, para rematar, para chutar, outros eram melhores para controlar a bola, outros eram melhores para jogar na defesa. E então os jogadores que marcavam os golos, eu tinha 3 ou 4 figuras que eram aquelas que chutavam melhor, que eram aquelas que jogavam mais ao ataque. E esse, se calhar, era um daqueles mais... Era uma daquelas figuras mais valiosas. Tive que ir logo ao chão buscar a figura. Preciso guardar isso. Exato. Outro vídeo que você também está no YouTube, né? Que você também tá devidamente registrado, é aquele documentário, né? O Just Flick It, né? Em que você aparece algumas vezes, e você aparece algumas vezes conversando com o Carlos Flores, né? Fazendo a tradução para ele. Você tem uma amizade também muito forte com o Carlos, né? Tenho. O Carlos e eu somos quase irmãos. Tipo, conheço o Carlos já há 20 anos. Aliás, ele vem passar férias agora em agosto aqui à minha casa. Vem aqui passar uma semana à Malta. Vamos estar juntos. Já não o vejo para aí há uns anos. Já não o vejo há 2 anos ou 3. E sim, somos amigos, ficamos amigos. Temos essa relação, não é, que pronto, muitas pessoas diziam que nós éramos o Messi e o Ronaldo, não é? Do futebol de mesa, os grandes rivais, digamos, as grandes figuras, não é? A nível mundial. Mas para além disso, tipo, sei lá, o Federer ou o Nadal, não é? Mas para além dessa vertente mais esportiva, não é? Dessa rivalidade, fora dos campos, somos os maiores amigos, somos quase irmãos, portanto é engraçado. A gente costuma dizer que mais importante do que jogar futebol de mesa é a resenha depois, né? Tomar cerveja, sair para jantar. Sim, eu acho que durante muitos anos, quando era mais novo talvez, eu ia mais aos torneios e aos campeonatos do mundo e isso, e era só para jogar. Eu ia para lá para competir, ganhar e estava feito. Depois, mais tarde, começas a ganhar muitas relações de amizade, claro, com muita gente, e aí já começas, se calhar, a ir um dia antes ou 2 dias antes para fazer um jantar com eles, ou estar mais tempo com essas pessoas, com esses amigos que vais fazendo ao longo da tua carreira. E sim, de facto, as coisas boas que o desporto em geral tem é que tu vais fazendo vários amigos ao longo da vida, e algumas pessoas no futebol de mesa ficaram na minha vida para sempre, vão ficar meus amigos para sempre. Bacana. Eu tenho um fato curioso. Há coisa de 2 anos atrás, o Luiz Felipe Silva, né? Em falar nisso, um grande abraço ao Luiz Felipe, grande pessoa, presidente atualmente da APS, né, lá do Belenense. Ele me ligou e pediu para eu, junto com... esqueci o nome dele de novo. Não vou chamar ele de Miguel de novo, com o Luiz Faria. Foi o Luiz Faria, pô. Luiz Faria, que hoje joga no Sporting,
fazer uma divulgação do futebol de mesa no El Corte Inglês de Gaia, né? E eu fui com a camisola do Vasco, né? Os brasileiros vão rir agora, porque camisola lá é peça íntima feminina, mas a camisola é isso aqui, né? Eu fui com a camisola do Vasco e o Luiz Felipe com a do Sporting, e o meu time também é do Vasco, as figuras são todas do Vasco, e estava lá a jogar com o Luiz Felipe, eu chamei de Luiz Felipe, não, com Farias, né? E daqui a pouco eu ouço assim, o cara fala assim, o Vasco o Vasco ele joga muito bem. Não estou escutando o cara falar aquilo, o Vasco joga muito bem, o Vasco é isso, o Vasco é aquilo. E eu tô achando que ele estava se referindo à minha pessoa, porque eu estava com a camisa do Vasco, estava jogando. E daqui a pouco, quando a gente dá uma pausa, ele chega e fala assim, olha, conheces o Vasco? Aí eu cheguei assim, falei, Vasco Guimarães? Ele, então, isso, o Vasco é um monstro nisso, o Vasco joga demais isso daí que vocês estão a fazer exibição. Isso para você ter uma ideia de como você ainda tá famoso por aqui, cara. Ainda se fala no meu nome. Ainda se fala no seu nome. Pior que agora eu não vou conseguir recordar quem era a pessoa, né? Mas eles falavam assim. Mas o engraçado é que eu estava ali jogando e estava escutando aquilo. O Vasco é muito bom nisso. Eu tô pensando, falei, pô, o cara tá me elogiando. O Vasco, pô, mas o Vasco tem muito tempo. Aí depois, quando ele falou assim, tem muito tempo que eu não vejo o Vasco e tal, eu falei, quando eu parei, ele veio me perguntar sobre você, né? Falou que você era um. Isso é uma das coisas também que eu guardo com muito carinho, é que mesmo depois destes anos todos e de já ter deixado de jogar e isso, é que as pessoas ainda falam muito em mim e falam sempre bem, e isso enche-me de orgulho pelas coisas que eu fiz no futebol de mesa, pelos títulos que eu ganhei, mas também provavelmente porque as pessoas também gostavam muito de mim, pela minha pessoa, e portanto isso só me engrandece e só me enche de orgulho também. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Desses títulos que você ganhou, agora vamos tirar o Mundial fora, porque aí o Mundial é o concurso, não é? E de seleções. Nas equipas por onde você jogou ao longo aí desses anos, nos países, teve algum campeonato em si que você falou assim, nossa, o campeonato desse país aqui teve um gosto especial de disputar em termos de competitividade? Tem algum título desse que você olha assim e fala assim, pô, ter sido campeão daquele campeonato ali foi assim, especial em relação aos outros? Eu tive a sorte de ganhar muitos títulos e muitos torneios e muitos campeonatos. Tive essa sorte ao longo da minha carreira ter jogado em bons clubes e isso. Mas acho que aquele que foi mais importante assim que eu fui jogar para fora e para o estrangeiro foi quando eu fui jogar para a Áustria. Assinei para um clube chamado Mattersburg. E pronto, era um clube pequeno, não tinha grande fama, não tinha grande tradição, nunca tinha ganho nada. E eu cheguei lá e com a minha maneira de ser e com a minha competitividade, ajudei-os a ganhar mais confiança e outro aspecto mais competitivo. E depois nós fomos jogar a Taça dos Campeões, a Copa dos Campeões, e ganhamos. E acho que isso foi das maiores alegrias, porque eu chegar a uma pequena cidade da Áustria, onde aquelas pessoas todas nunca tinham ganho nada e nunca tinham visto o futebol de mesa dessa forma vitoriosa, chegar lá e logo no primeiro ano ganhamos o Campeonato da Áustria e fomos campeões europeus. E esse título, depois quando voltamos à Áustria, foi uma festa lá na cidade durante 2 ou 3 dias e foi de facto, pronto, foi de facto muito, muito gratificante
essa experiência nesse primeiro ano no Mattersburg. Acho que isso vai ficar para sempre também guardado na minha memória. Foi muito bom chegar lá e tornar aquelas pessoas também vitoriosas, pessoas que amavam o futebol de mesa e que tinham uma paixão enorme pelo jogo e que não ganham nenhum título assim importante. Sim. Tanto Daniel, que o Mattersburg hoje ele é uma potência no futebol de mesa, né? Deixou frutos aí o trabalho que você fez, né? Recentemente até o Wolfgang Leitner foi campeão mundial na FISF, então quer dizer, foi um resultado, um trabalho que resolveu muita coisa. Sim, quando eu fui para lá, a mentalidade deles não era uma mentalidade ganhadora. Como eu tinha dito, eles sempre tiveram uma paixão enorme, tinham muitas pessoas jogando lá, pessoas que amavam o Subútil e o futebol de mesa, mas a mentalidade deles de facto era muito amadora, não tinham essa visão competitiva para ganhar, e acho que foi esse o meu grande contributo quando cheguei lá, e foi o ponto de viragem. A partir daí fomos 2 vezes campeões da Europa, depois já sem mim eles voltaram a ganhar também, e pronto, e foram frutos que ficaram desse tempo, quando eu fui para lá. Então a gente vai fazer aqui, eu juntar um dinheiro aqui na CBFM, aqui, nós vamos comprar uma passagem para você, nós vamos te trazer aqui para o Brasil, e você vai passar uma temporada aqui com a gente, dando... Eu para ir para o Brasil estou sempre pronto. É isso. Opa! Isso pode ser já amanhã. Olha, eu vou ao Brasil sempre 2 vezes por ano, no mínimo, né? Quando quiseres ir ao Brasil, só avisar, a gente vamos juntos, pelo menos lugar para ficar já tem, sem problema algum. Obrigado, agradeço. Mas Vasco, você tocou num ponto muito interessante. Você vê que dentro da própria Europa, né, você estava a se referir à Áustria, que não tinha uma mentalidade ganhadora, tinha uma mentalidade até amadora, vamos dizer assim, e a ida de um jogador para lá elevou a um outro patamar o futebol de mesa austríaco, né? Inclusive em termos de jogabilidade de clube, competitividade, né? O que a América do Sul, num todo, se ressente muito, não é? É exatamente isso, porque o Subútil, vamos falar de futebol de mesa também, vamos esquecer Subútil por causa da marca, né? Ele na América do Sul sempre foi jogado muito com botões, mas a Confederação Brasileira, Liga Argentina, o Chile, enfim, temos agora um trabalho no Peru e na Bolívia, eles começam a se desenvolver, só que os atletas brasileiros, os jogadores, eles sentem a falta do intercâmbio com jogadores de um potencial mais elevado, né? Ou seja, você fica meio que estagnado num determinado patamar, não é? Porque dali para frente você, para puxar e elevar o seu nível de jogo, se faz necessário o intercâmbio, né? A gente vê isso muito até no futebol de mesa com botões, onde, por exemplo, na modalidade internacional, que é o 12 toques, né, jogado com bola também, né? O São Paulo, né? São Paulo era como a gente no Rio de Janeiro, a gente via São Paulo como sendo uma espécie de NBA da nossa modalidade, né? E com os torneios nacionais e com o intercâmbio, nós fizemos até um torneio regional chamado Rio-São Paulo. O nível dos cariocas, que é o nível dos jogadores do Rio de Janeiro, foi subindo até chegar a um ponto em que o Vasco ganhou 2 campeonatos nacionais, fez campeão brasileiro individual. Eu, por exemplo, ganhei uma Copa do Brasil, enfim. E a FISF, ela é muito fechada na Europa, não é? E isso acaba dificultando, por exemplo, o Brasil, ele até agora ele não teve uma oportunidade de estar no Mundial FISF
vamos supor assim, com seus 4 principais jogadores, né? A gente, por questões de uma viagem muito dispendiosa, enfim. Recentemente a gente esteve conversando com o Steve, que é o presidente da FISF atualmente, né, sobre os planos futuros da FISF em termos de esporte, porque o futebol, para chegar e se disseminar por todo o planeta, ele acabou levando a sua Copa do Mundo para outros continentes, né? E que seria de grande valia a FISF começar a pensar nessa hipótese de levar um campeonato, talvez eu não digo nem uma Copa do Mundo, né, mas eu sugeri, inclusive, para ele uma questão do Mundial de Clubes, né, que o Mundial de Clubes você poderia pegar, por exemplo, a equipa vencedora da Champions League e a equipa vencedora da Europa League, e essas equipes, aí nós estaríamos falando de um universo de uma equipa com 4 jogadores ou uma outra com 4, e essa equipe fazer esse intercâmbio com as equipes que forem vencedoras da América do Sul e tal, e aos poucos irem alavancando o nível, né? O que você pensa a respeito disso, como atleta que passou por essa experiência e conseguiu elevar o nível dos austríacos? Você compartilha dessa ideia de que se houvesse um intercâmbio maior entre os sul-americanos e os europeus, o nível da América do Sul poderia estar bem mais avançado do que está hoje em dia? Sim, eu acho que sim. Acho que é sempre importante para desenvolvermos o nosso nível, seja em que desporto for ou em que modalidade for. É evidente que, quer dizer, se fores mais desafiado por jogadores mais fortes, o teu nível acaba por melhorar. Isso é um facto quase científico. Mas não é tudo, quer dizer, eu acho que a competitividade, o jogares muitas vezes, muitos torneios, mais que até a qualidade do teu adversário, acho que tipo, a quantidade de jogos e torneios acaba por ser mais fundamental para o teu desenvolvimento. Depois, claro, é evidente, se o nível for maior, então jogarem mais vezes com jogadores de maior nível, então aí sim o nível vai aumentar, claro, mas acho que tem que começar pela base, tipo, ter mais clubes a nível local, a nível regional, ter mais clubes, fazer mais torneios, jogar muitas vezes, e então depois aí sim trazer talvez mais qualidade, pessoas com maior formação, se calhar para ensinar também, mas isso é sempre muito complicado num país como o Brasil, que é muito grande, ou então, como o nível altamente profissional está mais na Europa, claro que fazer deslocar jogadores europeus para outros países fora da Europa é mais complicado, não é? Porque quer queiramos, quer não, o futebol de mesa não tem grandes apoios financeiros, não há muitos patrocínios, não há muito sponsor, e então os custos são sempre muito, muito elevados para quem tem que fazer viagens transcontinentais, não é? Sim, sim. Mas claro que sim, é fundamental para países como os Estados Unidos, o Brasil, a Austrália, ou outros países, se calhar em África ou na Ásia. Claro, tinham que fazer viagens muito mais regulares para a Europa, neste caso, ou então os europeus saírem mais vezes, mas isso é muito complicado, de facto. Isso só seria possível se houvesse uma capacidade financeira no futebol de mesa, que quer dizer que não há hoje em dia e que não sei se poderá haver. Portanto, é sempre um bocado complicado responder essa pergunta, mas sim, quer dizer, a resposta terá que ser sempre afirmativa, sim. Passa por isso, por fazer mais torneios e ter mais contactos internacionais, claro que sim. Sim, eu digo isso sempre com base na experiência. O Daniel está acostumado como brasileiro que é, e ver os campeonatos de futebol de mesa, por exemplo, na 12 Toques, né?
porque a 12 toques ela está atrelada a uma federação internacional que joga também o sector ball, que é uma regra húngara, né? E, por exemplo, a gente teve em 2009 um campeonato mundial em Budapeste, na Hungria, né? 2012 foi realizado um mundial no Rio de Janeiro, né? Esse mundial no Rio de Janeiro contou com 13 nações, né? Depois, 2015 foi a Debrecen, e em 2018 seria no Japão, mas o Japão teve um problema de última hora, e como eu estava aqui em Portugal, eu falei, olha, vamos fazer aqui em Portugal, né? E fizemos aqui em Portugal, inclusive nas dependências do estado do Restelo, né? E agora, o próximo Mundial que está marcado estava para 2021, mas por conta da pandemia foi para 2022, né? Já está marcado para Buenos Aires, entendeu? Então você vê que no futebol de mesa, vamos dizer assim, em outra modalidade jogada com botões, há uma rotatividade entre campeonatos na Europa, campeonatos na América do Sul e, inclusive, com a presença dos jogadores da Hungria, da Sérvia, da Romênia, enfim, da Austrália. Nós tivemos, tem até uma história do Mundial de 2012 que o jogador da Austrália, em contato comigo, perguntou se eu queria alguma coisa da Austrália. Eu virei e falei assim, olha, me traz um canguru, né? E ele chegou no Mundial na época com umas peluches de canguru para distribuir para as delegações. Ele entregou um para o pessoal do Japão, um para o pessoal da Hungria, um para o pessoal da Sérvia e tal. E depois ele abriu a bolsa e me trouxe uma pele de canguru, um tapete, uma tapete de pele de canguru, e falou assim, olha, o bicho vivo não quis vir, mas veio morto, toma. mas é isso que eu posiciono, por exemplo, o pessoal saiu do Japão para o Brasil, que é tipo assim, é uma viagem que você roda o mundo. Então, da mesma forma que o pessoal saiu do Japão para o Brasil, saiu da Austrália para o Brasil, veio da Hungria, que é o mesmo sentimento europeu, né? Por exemplo, no Mundial de Clubes, nós fizemos agora uma coisa, nós juntamos o Mundial de Clubes à Copa do Mundo, né? Mudamos a periodicidade e a gente abre a Copa do Mundo com o confronto do Mundial de Clubes, porque nós fomos jogar em Budapeste, né, quando o Vasco chegou na final, por ter sido campeão sul-americano, contra um time de Budapeste, o Tiszașvasvári, na época, e tinha o Tetsveriseg no sector ball, que era a modalidade deles, e depois, no Mundial de Clubes subsequente, já foi o Debrecen, que inclusive é um time de futebol da Hungria, eles foram ao Rio de Janeiro, que estava como sede, enfrentar o Palmeiras. E foram. Por quê? Eram 4 jogadores. Desculpa interromper, mas quantos jogadores tem tipo uma equipa? 4, tal como no Subut, 4. Então, tem várias categorias também? Sim, tem veterano, enfim, tem o Open, é exatamente igual, né? Adulto, né? É exatamente igual. Então, por exemplo, o que eu digo, esse intercâmbio, vamos dizer assim, no sector ball, que é a modalidade húngara, os sul-americanos estavam bem abaixo. No 12 toques, que é uma modalidade originária da América do Sul, do Brasil, os europeus estavam bem abaixo. E você vê que hoje em dia, você pega, por exemplo, vou citar um exemplo do Jefferson Genta, que é um jogador já campeão mundial, campeão sul-americano. Ele jogou com um húngaro em Lisboa, o jogo terminou 7-7 e ele estava a perder por 2 gols de diferença. Isso por conta, e o húngaro justamente dessa equipe do Debrecen que chegou na final contra o Palmeiras 2 anos antes. Então há esse contato e você vê o nível subindo dos dois lados, né? Eu não digo, foi quando eu falei com o Steve, eu não digo de você levar uma Copa do Mundo para o Brasil ou para a Argentina e você ter um deslocamento de 80%, 90% dos competidores de continente. Mas da FISF criar, por exemplo, dentro dos seus recursos, uma competitividade do tipo, nós vamos ter a Champions League.
a equipa vencedora da Champions League, pelo menos os 4 atletas vão ter subsídios para enfrentar a equipa campeã sul-americana e para puxar o nível dos sul-americanos também. Né? Eu penso mais ou menos nisso. Eu não digo num mundial a primeiro plano. Eu digo com torneios porventura mais pequenos, né? Sim, sim. E você poderia... Sim, sim. E você poderia, por exemplo, até como acontecia na Taça Intercontinental, que o nosso Porto já ganhou 2 vezes, né? Você tinha, antigamente, você chega para o campeão, não é? Um exemplo. Olha, você é campeão. Olha, por uma questão, eu declino da vaga. Você passa a vaga para o vice, pro terceiro. Daqui a pouco vai chegar em alguém que vai querer essa vaga. Não, olha, vou lá jogar e vamos fazer e tal. Porque eu acho que seria... um major, sabes, os majors que há, fazer tipo um major noutro país fora da Europa, por exemplo, porque aí tinha jogadores individuais aí, não é? Não era preciso irem os clubes, por exemplo, muitas vezes. Exatamente. Com pequenos passos, talvez, acho que sim, acho que fosse uma boa ideia. Porque eu vejo um potencial muito grande de crescimento na América do Sul. Em contrapartida, eu agora estou aqui na Europa, mas aqui era o que eu escutava lá das pessoas, né? Olha, porque você tem opção. Quando você tem opção, olha, eu tenho opção dessa modalidade e dessa. Mas essa modalidade aqui, para eu jogar uma competição a nível mundial, eu vou ter que ir lá na Europa. Porque se eu não for lá na Europa, eles nunca vão vir aqui. Em contrapartida, naquela outra modalidade, que também é uma modalidade nascida na Europa, eu vou lá. Mas daqui a 3 anos eles vêm aqui. Você está entendendo? A via de mão dupla. Compreende? É isso. É mais ou menos isso. Então vamos lá. A gente já chorou o que tinha para chorar, Daniel? Fala. Choramos bastante já, hein? Já mas eu acho que é uma questão fundamental. O Subúrbio, o futebol de mesa, tem vindo a perder jogadores nos últimos anos, a nível europeu mesmo. Está mais, digamos, está ultra profissionalizado em Itália, não é? Em Itália está cada vez mais forte, com mais torneios, com mais clubes, tem uma organização super profissional, mas, por contra, nos outros países está-se a perder. E eu acho que a base digamos, é a capacidade financeira, porque quer queiramos, quer não, o dinheiro move tudo e pronto, e move de facto as coisas. E sem dinheiro não se pode fazer grande coisa, infelizmente. E quando se trata de organizar torneios e formar novos jogadores e fazer intercâmbios entre países, se não há grandes sponsors e se os clubes não têm essa capacidade, não é? Os clubes são quase todos amadores, fica mais complicado. Eu acho que passaria por arranjar mais patrocínios, não é? Mais sponsors fortes que pudessem lançar essa base para fazer mais torneios internacionais, fazer campeonatos do mundo, Copas do Mundo noutros continentes. E pronto, e isso seria a base depois para um processo que ia demorar, obviamente, anos ou décadas até levar o futebol de mesa para onde nós gostaríamos que ele fosse, não é? E que em certos momentos eu pensei que fosse possível. Por exemplo, nos anos 90 houve ali alturas que eu pensei que o futebol de mesa pudesse dar esse salto para uma vertente mais profissional. E houve ali uns anos, 2 ou 3 anos, em que isso poderia ter sido possível, mas por várias razões, por uma ou outra razão, acabou por não dar. E pronto, acho que foi mais ou menos isso. Talvez, talvez na época também o futebol de mesa estava interligado a uma empresa multinacional que também faturava dinheiro e ela tinha interesse em divulgar o produto dela, né?
talvez se a gente tivesse o apoio de uma empresa do tamanho que era a Hasbro, né? Talvez a gente estivesse numa situação um pouquinho, talvez, mais confortável, né? Eu acho que houve ali uma altura, nos anos 90 e pouco, por aí, 93, quando foi criada a FIST, que já foi uma organização bem mais profissional do que era a Federação Internacional antes. Acho que aí foi uma boa altura que se perdeu, porque não se encontrou, digamos, vamos imaginar que na altura se tinha encontrado 2 ou 3 grandes sponsors, tipo uma Hasbro, ou uma Coca-Cola, ou uma coisa assim já muito poderosa mesmo, que pudesse investir muito dinheiro no futebol de mesa. Eu acho que isso depois tinha atraído outros investidores locais também, e a partir daí, se calhar também, como dizia o Marcelo antes, trazer os clubes, os próprios Porto, o Sporting, os clubes com nome em vários países, e depois acho que isso era tipo uma bola de neve, acho que isso ia crescendo naturalmente. A partir do momento em que não foi feito, digamos, esse salto e não se arranjou essa base financeira na altura, pronto, a partir daí, claro, e depois também vieram os videojogos, as Playstations, tudo, este mundo, tudo conta, não é? E o Subbuteo e o futebol de mesa foram perdendo o seu lugar, acho eu, naturalmente também. Bom, quer mais alguma coisa, Marcelo? Já estamos aí chegando a 1 hora de conversa aí, acho que o Vasco deve estar cansado, deve estar chegando à noite aí em Malta. Não, passou rápido. As boas conversas passam rápido. Uhum. Pois bem, deixa aqui ver, vamos lá. Enfim, acho que é só encerrar mesmo, deixar as considerações finais. Acho que tem alguma pergunta lá? O pessoal do grupo tinha feito algumas perguntas, já fez todas para ele? Não, a única que ficou faltando, que foi do Coutinho, e que se o Vasco, ele torceria pelo Vasco no Brasil. Acho que era uma coisa natural, né? Era uma coisa natural. Eu tenho que torcer por um clube que tenha o meu nome, né? Mas por acaso, sim, eu seguia muito o futebol brasileiro e gostava do Vasco da Gama, claro. Também tinha uma camiseta que me tinham dado dos vascaínos, dos torcedores aí do Vasco. Mas sim, eu sempre via muito futebol brasileiro e seguia muito o Campeonato Brasileiro também. Portanto, tinha várias equipas, eu gostava muito do Flamengo, quando era pequeno, gostava muito do Flamengo. Mas sim, depois, mais tarde, do Fluminense também, ou seja, eu gostava de várias equipas. Eu tenho que agradar a várias pessoas, senão isto não vai para o ar depois. Falando em futebol, agora só para encerrar, porque todo mundo que joga futebol de mesa, obviamente, joga e gosta do futebol também, né? Aí em Malta, como é que é o campeonato? Parece que o Valletta é um clube de futebol também, não é isso? O Valletta é o clube, digamos, com mais títulos. O Valletta e o Floriana são os grandes rivais. Agora, o nível aqui do futebol é muito baixinho, não é? Um bocado fraquinho. Eu já cheguei a ver alguns jogos aqui do campeonato maltês, mas sinceramente, não, é tempo perdido. É tempo perdido. O nível é fraquinho. Você sabe, é até uma curiosidade, né? Porque nós no Brasil, que estamos atrelados a clubes de futebol, há uma tendência dos adeptos a achar que, olha, o Flamengo é uma grande equipe, o Corinthians é uma grande equipe e tende a levar aquilo também para todos os esportes, o basquetebol e o futebol de mesa. E às vezes você sabe que você tem equipas, por exemplo, eu vou citar o caso do América do Rio de Janeiro, que é um clube de futebol que atualmente no cenário de nível nacional ele não tem nem divisão, não é? Mas a equipe de futebol de mesa ela é fortíssima. Né? Um exemplo também do Friburguense, que é um clube do Rio de Janeiro, que também é muito forte no futebol de mesa. E aí as notícias acabam saindo no site oficial
né? É como se aqui, por exemplo, criássemos uma secção de futebol de mesa no Porto, e o Porto fosse a jogar com o Belenenses, por exemplo, e perdesse o jogo para o Belenenses por um placar que o Belenenses fizesse muitos pontos, não é? E aí depois você vai ver lá nos comentários no site, a pessoa olha, como é que perde para o Belenenses, como é que perde para o... Só que eles se esquecem que no futebol de mesa, aquela equipe, por exemplo, o Friburguense, o América, é uma equipe poderosa e forte também no futebol de mesa, né? Por isso que é sempre interessante fazer essa comparação, porque às vezes, por exemplo, você está a falar do Valletta, que é uma grande equipe que provavelmente domina o futebol de Malta, e de repente no campeonato de Subútil você possa ter aí uma associação ou uma equipe amadora que possa vencer o Valletta no futebol de mesa e causar até surpresa aos adeptos. Sim, é verdade. É isso, passa muito. Eu acho que é uma coisa muito, muito portuguesa e brasileira, é que nós queremos que os nossos clubes sejam bons em vários esportes, não é? Eles têm que ser bons no basquete, no futebol, no hóquei, eles têm que ser bons em tudo e têm que ganhar em tudo. Sim, mas não há... Isso não é, por exemplo, uma cultura, por exemplo, no Reino Unido não há isso, não é? O Liverpool ou o Manchester United não têm clubes de hóquei ou de basquete ou de vôlei, não é? É só futebol, não é? Enquanto a cultura mais latina já tem isso em Espanha, por exemplo, o Real Madrid, o Barça, com o basquetebol e isso. Mas lá na Inglaterra não tem o Wolverhampton, não está com uma equipe agora? Tem, o Wolverhampton Wanderers tem. Mas é a única da Inglaterra. Eles não têm muito essa cultura, tipo, os clubes são clubes de futebol. Tem um na Escócia também, mas é o Dundee, tem um clube, mas é muito pouco. Pois bem. Então, bom, aí, Vasco, foi um prazer, um grande abraço, vai lá dar seu mergulho nas águas calientes de Malta. Já são 7 horas, aqui já são 7. Mas tá claro também, né, que aqui enfim, eu ainda vou, Malta tá na pauta. Terei todo o prazer em receber-te aqui em Malta. Quando eu for a Malta, eu vou levar o meu Vasco da Gama de Subútil para... Aí você faz aquele jogo assim, bem mais ou menos, igual... Já nem sei ainda. 5 anos é muito tempo. Já nem sei. Isso ninguém esquece. Isso é igual dirigir uma viatura. Andar de bicicleta, dirigir uma viatura. Enfim, um grande abraço. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigado. Nós vamos disponibilizar, essa live está sendo gravada, nós vamos disponibilizá-la no canal da CBFM e depois nós vamos marcá-lo para que você possa compartilhar e, enfim, para que toda a malta do Subútil consiga também ter acesso a esse bate-papo descontraído. Tá bom? Um grande abraço, querido. Daniel. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.